Shalom, shalom, brahot, Shabbat shalom, mevorah lekulam, a todos os nossos Haverim e também a todos os nossos Yehudim da Kahal Rabi Muyal. Hoje a parashá deste Shabbat é a parashá de Shemot Vayera, que vai de Shemot Êxodo 6:2 a 9:35. A Haftarah o Haftorah de Vayera e Hezkel, Ezequiel 28, 25, 29 e 11. Bom, a parashá, ela vai começar com Hashem afirmando a Moshe que redimirá o povo judeu da escravidão e conduzirá à liberdade. A terra que prometeu a Abraham, Yitzhak e Yaakov, por herança, Deus incumbiu Moshe e Aharon de irem ao encontro ao faraó e pedir que liberte o povo de Israel. E vai instruí-los a fazer milagres caso o faraó quisesse colocá-los à prova de tomar a vara, como ele tomou, jogou a vara no chão e se transformou numa serpente, e os feiticeiros de Faraó fizeram a mesma coisa, só que a vara de Aharon acabou consumindo as serpentes dos feiticeiros de Faraó e fazendo com que ele endurecesse seu coração, e aí vai iniciar as 10 pragas do Egito. E a primeira delas foi o Nilo em sangue, causando aí o mau cheiro, morte de peixes, a impossibilidade de beber, os egípcios beberem água. Então, cada vez que o faraó recusasse a libertar o nosso povo do Egito, Hashem enviava uma nova praga, e desta forma sucederam-se as pragas enviadas. E com mão forte e braços estendidos de Hashem sobre o Egito, após o sangue e as rãs, piolhos, animais selvagens, cobras, escorpiões, serpentes e a peste, a sarna, a chuva de granizo, que era o gelo e fogo, e cada praga, Faraó declara que se a mesma se extinguisse, deixaria o povo partir, mas novamente, assim que Moshe rezava, Hashem que parasse de ferir os egípcios, aí o faraó mudava de ideia cada vez mais. Bom, o conceito de mão forte, que aparece repetidamente na Torá no contexto das pragas contra o Egito, e como é descrito na leitura deste Shabbat, fornece uma base importante para muitos mandamentos que estão vinculados ao tema de deixar uma servidão terrena e passar a servir a Deus. Lembrando que a servidão, o povo de Israel servia a Faraó e de repente se colocava num outro estágio de servo de Hashem e não servo de Faraó. Então nós temos ali Hashem representando sua força, seu poder, e todo o processo de Gevorah, de força ali na questão de retirar o povo da servidão de Faraó, dos seres humanos, e passar-se a servir a Hashem. Então o povo de Israel passa por isso. E no último versículo da parashá Shemot, o Eterno diz a Moshe Rabbeinu: agora verás o que farei a Faraó, porque com mão forte vos enviará e com mão forte vos expulsará de sua terra. Isso daí em Shemot 6.1, Êxodo 6.1. Por exemplo, a mão forte é citada para observâncias do Shabbat. O protótipo de tempo santificante. O Shabbat, ele é, na verdade, o tempo que todo judeu deve parar e refletir e entender a santificação do dia como um protótipo de tempo, de servir a Hashem.
Então, e, e aí, dito isso, em Devarim 5:15, em Deuteronômio 5:15, e lembrarás que servos fortes a terra do Egito, e que o Eterno teu Deus te tirou de lá com a mão forte e braço estendido. Portanto, o Eterno teu Deus te ordenou para fazer o dia do Shabat. Aqui mostra que é com mão forte que o Eterno nos retirou do Egito e ao mesmo tempo ele ordena a mitzvah do Shabat, igualando em peso para a primeira razão dada ao Shabat, mencionada na Parashá de Yitro, porque o Eterno fez os céus e a terra, o mar e tudo que há neles em 6 dias, e repousou no 7º dia, e por isso o Eterno abençoou o dia de Shabat e o santificou. Perdão. Isso daí em Shemot 20:11, Êxodo 20:11. Então, as duas razões dadas para que haja esta santificação de tempo em um paralelo de igual peso, o descanso, né, de Hashem no 7º dia, significa uma transformação da percepção da essência de Hashem a partir da divindade como Criador do céu e da terra, e também o fato dele se definir para a humanidade e ao seu povo de termos sempre em sua participação ativa nos eventos da história. Então Hashem sempre tem ali uma concepção de estar presente em todas as participações da história. Tudo que acontece, tudo tem a participação de Hashem, seja de um ponto de vista positivo, seja de um ponto de vista negativo, mas teremos Hashem sempre agindo com a sua imanência e a sua transcendência divina. Então nós temos que entender isso. Tudo que acontece, tudo que é relacionado, tudo que foi inspirado profeticamente, tá? Teve ação de Hashem, seja nos tempos idos ou como nos tempos modernos ou no período da Idade Média. Hashem sempre tem a mão dele ali, no sentido antropomórfico, que ele não tem mão, mas para entender se que ele coloca a sua mão sempre que possível para que a humanidade possa ter um conhecimento dele, absolutamente dele. Então, quando Hashem, ele vem, né, e descansa de sua obra no 7º dia, pode ser comparado com o êxodo, né, e a escravidão do Egito. Um êxodo que simboliza a libertação de desejos terrenos consagrados pela idolatria da cultura egípcia, que adoravam um Deus conectado com as forças da natureza, assim como Deus absteve-se de lidar com a natureza no 7º dia, deixando também a escravidão física e espiritual no Egito. Isso, na verdade, foi uma pré-condição necessária para aceitar a responsabilidade de servir a Hashem e sua vontade. E da mesma forma achamos que o primeiro julgamento de Abraham, o pai do nosso povo e o pai da fé, foram deixar seu ambiente cultural de idolatria, e o Eterno disse a Abraham: vai-te de tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Isso está em Bereshit 12:1, Gênesis 12:1. Rejeitar o jugo da natureza terrena é uma pré-condição necessária para aceitar o jugo divino. Então, dialeticamente, servindo ao meu povo para me adorar. Libertação por uma questão de assumir a responsabilidade de adorar o Eterno e cumprir em tudo, em todas as suas mitzvot. Então, a gente quer dizer assim para todos nós o seguinte: esqueçam o lado terreno,
eu não me associo a coisas humanas, eu não me associo a coisas absolutamente humanas. Perdão aqui, um bichinho voou aqui. Então eu não me associo a coisas humanas e nem tão pouco as questões da natureza. Então eu faço a regência de tudo, mas eu não estou assumindo forma humana, não estou assumindo um campo idólatra onde eu abomino tudo isso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Esse é o aspecto dessa questão de cumprir suas mitzvot. As duas razões para a santificação do Shabat apresentam duas ideias, e uma seria recordar a obra da criação por decreto de comando, o que significa que pela mitzvah é a segunda, pela mitzvah, e a segunda o êxodo do Egito. Por mão forte, representando as leis da natureza, a sabedoria divina, Davar, né? E com isso, o Shabat é associado pelo tema da memória de Zakhor, né? Então, olha lá, Davar pode ser um decreto divino, sim. Se a palavra está Ani Adonai Davar, debate, o termo debate vem de Davar, que são palavras, são decretos, é a sabedoria divina entrando em ação total. E o Shabat é associado pelo tema da memória também, Zachor, que lembra do dia do Shabat, né? Para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, e toda a tua obra, Êxodo 28, Shemot. Então a poderosa mão representa a ação, vontade divina, ethos, né? Isso está associado com o Shabat através do tema da comemoração, que é o termo Shamor. Guardarás os dias de Shabat para santificá-lo, como te ordenou o Eterno teu Deus. Deuteronômio 5:12. Como o Shabat serve como um sinal, assim também os tefilim, são os filactérios, servem como um sinal, e eles mantêm o mesmo duplo significado, e será para ti como um sinal sobre tua mão, né, e como memória entre teus olhos, para que a Torá do Eterno esteja em tua boca, pois com mão forte tirou o Eterno do Egito. Êxodo 13:9. A simetria da escritura neste pasuk, né, nesse versículo, atesta a lembrança para dois aspectos da mitzvah do tefilim. Um deles será para ti como um sinal sobre tua mão, e porque com mão forte tirou o Eterno do Egito. E a outra, que eles sejam como uma memória, né, entre os olhos, entre os teus olhos, com a explicação de que a Torá do Eterno esteja em tua boca, como um duplo aspecto do Shabat. Aqui também temos um aspecto duplo indicado no tefilim da mão, que relaciona com a mão forte, e o êxodo do Egito, e o tefilim da cabeça, que simboliza a lembrança, a relembrança e o poder da fala. Então, esses dois sinais, o Shabat e o tefilim, são análogos aos dois aspectos representados pelo poder de Hashem, a sabedoria e a vontade. Hokmah, né? Ali, Iratzon, né? O tefilim da cabeça representa discurso, o intelecto, a capacidade de aprender, a lembrar, pensamentos, as leis da natureza, que é o analítico, sensorial, que é os elementos objetivos da realidade, que inclui sobre o homem, que são revelados e partilhados por todos. Além disso, o conceito de verdade e falsidade, e do domínio comum da cognição humana. Então,
O tefilim no braço, ao contrário, representa a ação de sua vontade, Ratson, né? Como ele impõe sobre a natureza o poder de fazer as coisas, o coração, o íntimo, as emoções, a, a estética, a cinética e o mundo da ação. Então, os subjetivos, os conceitos de bom e mal e o domínio privado da cognição humana. Então, as regras da halahá para o tefilim na mão e na cabeça, né, aludiam as características únicas de cada um. O tefilim na cabeça é para ser colocado entre os olhos, né? E os olhos representam o mundo dos sentidos através dos quais a realidade é percebida, e a cabeça abriga o cérebro que processa as percepções sensoriais, cuja direção do mundo é a direção do mundo para dentro em relação à pessoa, né? O tefilim na mão, ao contrário, tá? São colocados no músculo do antebraço, né? E que representa um mundo de ação cinética, força, vontade, né? Gevurah, Ratson, cuja direção é da pessoa para fora, para o mundo, né? Então, o tefilim na cabeça são escritos em 4 listas separadas de pergaminho, colocada em 4 compartimentos, né? Desculpa, meu português, compartimentos separados, e em uma alusão à natureza analítica do intelecto, né? Enquanto o tefilim na mão são escritos em um único pergaminho colocado num compartimento único, em alusão à natureza cinética do coração e das emoções. Então a halahá nos instrui a exibir corajosamente o tefilim da cabeça como uma indicação do aspecto objetivo, né, e o comum domínio do reconhecimento humano, ao passo que o tefilim na mão deve ser escondido, alinhada perto do coração, como a indicação do aspecto íntimo e subjetivo, o domínio privado do reconhecimento humano. A letra Shin está corajosamente exibida no tefilim da cabeça, e sua forma irradiando para fora, né, representando o demonstrativo público e divulgada a natureza do tefilim na cabeça, ao passo que a letra minúscula Yod, formada pela cinta sobre o tefilim do braço, colocada na mão esquerda, se for destra ou direita, se for sinistro, ou seja, a mais fraca, que representa o íntimo e o subjetivo. Então, a mão forte do Eterno torna-se a mão da pessoa que observa os mandamentos ativos, e a força desta mão é revelada dialeticamente pela anulação, né, e humildade, pelo minúsculo Yud no tefilim da mão, que são colocados no lado mais fraco. A teoria da ação coloca a mão antes da cabeça, em colocar o tefilim, e no princípio de faremos e obedecemos, que estabelece ali o conhecimento de Hashem através do mundo das obras, como disse: considerai e vede, né, o quão bom é o Eterno, bem-aventurado é o que nele confia. Salmo 34:9. Esta mão forte é idêntica à forma como a idolatria é lançada fora, como revelado no grande epílogo da Torá, no seu verso final, e no tocante a toda a mão forte e a todos os grandes milagres do temível no temível deserto que Moshe fizera aos olhos de todo Israel, Deuteronômio 34:12. Um verso que, de acordo com o Midrash em Sifrei, refere-se à ação de Moshe em quebrar as tábuas
da aliança durante o episódio do bezerro de ouro. E um pecado que está para a falha e para a forte inclinação para a idolatria. O homem nasce com essa forte inclinação. Então, Rabino Eliezer diz, antes de tudo, Israel, isso refere-se à quebra das tábuas. Porque isso diz lá, quebrando-as diante dos seus olhos, e aqui ele diz que ante os olhos de todo Israel. Então, no Tratado Shabbat 87a, ele diz, ele foi persuadido para esmagar antes de seus olhos, como se diz, quebrando diante de seus olhos. E do santo, bendito seja o Kadosh Baruch Hu, concordou com o seu julgamento, pois ele diz, e o Eterno disse a Moshe, talha para ti 2 tábuas de pedra como as primeiras, e escreverei sobre as tábuas as palavras que estavam sobre as primeiras tábuas que quebrastes. Então está em Shemot 34:1, Êxodo 34. Isso significa que quando você comete idolatria, você tem o poder de quebrar um pacto com o Eterno. Assim, podemos compreender a razão para o nome dado ao monumental obra de Maimonides, Hayad HaHazak, a mão poderosa, também conhecido como Mishneh Torah, que resume a prática da lei oral. Maimonides destina ao seu trabalho a seguir imediatamente a mão forte. No último versículo da Torá escrita, tanto a Torá oral e escrita foi dada a partir da boca de Deus por meio da mão de Moshe Rabbeinu. Então, qualquer preceito não cumprido, nós estaremos quebrando novamente as tábuas da aliança. Então, vamos tomar cuidado, tomemos cuidado com isso, para que isso não aconteça sobre nossas vidas. Porque se isso acontecer e formos amaldiçoados novamente em nome dos céus, isso será terrível para cada um de nós. Então, a todos vocês, Shabbat Shalom, Good Shabbos. Tudo isso está relacionado ao Midrash, ao Talmud, o Shulchan Aruch, o Orach Haim, o Zohar. Detalhe importante: o Padês o pomar divino, é dividido em 4 partes, como também o tefilim da cabeça. Então, a cognição, ela é dividida, e cabe a cada um de nós percebermos isso e buscar por isso e ansiar por isso. Então, a todos nós, eu gostaria que vocês entendessem bem claramente a respeito disso. Se gostou do vídeo, da mensagem dada, compartilhe essa mensagem com os amigos, deixa seu like, se inscreva neste canal, e que Hashem abençoe a todos. Shabbat Shalom, Good Shabbos a todos.